Certo. O Nietzsche é um dos principais autores da história da filosofia pela crítica que ele realiza à filosofia da tradição. Ele entende, por exemplo, que sempre houve na tradição a transposição do valor para o plano imaginário, em termos de se valorizar outra vida ao invés desta vida. Então ele percebe a própria história da filosofia como uma progressão da ideia, que começa em Platão, a ideia como verdade, como promessa no cristianismo, como imperativo em Kant, um primeiro esboramento com o positivismo, e o pensamento dele aparece como um grande meio-dia, enquanto ultrapassa as dualidades metafísicas que se iniciam com o pensamento grego, socrático, platônico. A originalidade dele está, eu acho, que em ser o primeiro a tratar da condição humana em termos que ele tem uma passagem no Para Além de Bem, no Assim Falava Zaratustra, que ele diz que o homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem, uma corda sobre um abismo. Então ele pensa a nossa condição animal, a inserção na cultura, na sociedade da paz, e como a impossibilidade de exteriorizar nossos impulsos elementares e animais determinou construções de artifícios que nos tornaram mais doentes, já que nós sublimamos a crueldade. E a originalidade dele, então, está em fazer essa análise, por um lado, e propor a necessidade de ultrapassar este modo de avaliação em que colocamos nosso passado animal na perspectiva da culpa. Eu acho que duas questões centrais do pensamento de Nietzsche tiveram uma influência grande em termos da filiação à leitura dele. A primeira, a crítica à noção de verdade. Essa compreensão de que só existem interpretações. Então, não existe uma interpretação correta, não existe um fundamento absoluto a partir do qual sejamos capazes de sustentar o nosso conhecer e o nosso agir. Então, colocar-nos como criadores de valores, e ao colocar isso, ele também diz a necessidade de perceber que criamos e destruímos, numa perspectiva aproximada da atitude da criança, e não da atitude da postulação de um absoluto que nos conduziria sem hesitação a partir de uma primeira origem. Acho que seria isso que mais me influenciou na filosofia dele. Bom, eu acho que a crítica maior dele é a moral judaico-cristã, essa crítica que ele faz, mostrando que nós temos a nossa condição do ressentimento, da percepção do inimigo, em geral do outro, como responsável pela nossa dor, da percepção da introdução dos conceitos de má consciência, em que a impossibilidade de exteriorizar o impulso faz com que a gente exerça uma tortura contra nós mesmos, essa questão da alma humana cindida, e os ideais ascéticos, enquanto justamente quando transpõe o valor para o plano imaginário, apesar de colocar a vida na perspectiva da negação, esta negação torna a existência suportável. Então, acho que quando ele diz que a vontade prefere querer o nada, ou seja,
Deus instituído do que não querer. Quando se elimina o fundamento, se cai no niilismo. Então, a crítica maior dele à cultura ocidental é colocar a nossa existência numa perspectiva de impossibilidade de afirmação, né? Que é uma existência negadora, que é a tradição. Bom, acho que o Nietzsche é um pensador o pensamento dele continua atual, na medida em que ele nos estimula a pensar a nossa condição, né, inserida no mundo a partir de novas bases, ou seja, a partir de nós como pensando o nosso conhecer como um criar, e não mais, à medida que ele aniquila todos os referenciais absolutos, ele nos continua deixando um mundo aberto, um novo infinito, para criar novas possibilidades de vida mesmo, a partir da introdução de novos valores, e nos permite ler a tradição, a cultura com outro olhar.